Olá a todos. Hoje o nosso grupo irá apresentar o seguinte artigo: Evaluation of the Stress Strain Curve of Metallic Materials by Spherical Indentation. O grupo é formado por mim, Arthur, o Leonardo, o Lucas e o Luiz. Bem, a gente começa com a introdução, tendo em mente que os testes de indentação eles são amplamente utilizados para medir propriedades mecânicas dos materiais. E temos diversos exemplos. O mais clássico seria o ensaio de dureza, em que a gente mede a força que é aplicada para uma área de impressão que é deixada no material. É um método simples, barato e também pode ser usado em componentes que já estão de fato em serviço. No entanto, a gente tem algumas limitações. Esses ensaios tradicionais é, apresentam relações empíricas que tendem a associar a dureza com a resistência mecânica ou até mesmo o limite de escoamento. E elas funcionam apenas para classes específicas de materiais, o que pode acabar reduzindo a precisão e a confiabilidade da análise. Bem, com o avanço da indentação, trouxe a indentação instrumentada, onde se tornou possível registrar com mais precisão, com grandes precisões, a curva, né, de carga versus profundidade, que seria essa curva LH, né, LD do gráfico. Essa curva ela traz para a gente muitas informações importantes, pois elas descrevem diretamente o comportamento do material, o que acaba por nos permitir analisar tanto a região plástica quanto elástica desse material. Sem dúvidas, é um grande avanço, porque apresenta uma relação ao método de dureza convencional, mas agora não se mede apenas um valor final, mas sim toda a resposta durante a análise de indentação, certo? E por fim, a gente tem um objetivo que seria a relação entre a curva LH e a curva de deformação. Só que é uma relação não direta, porque durante a indentação o material sofre tensões multiaxiais, então gera deformações plásticas e fenômenos não lineares, certo? Portanto, não é tão simples assim prever como a curva de indentação se relaciona com as propriedades do material. Então, o artigo toca justamente nesse ponto, onde deve-se desenvolver um método mais preciso e geral para deduzir a curva tensão-deformação a partir da indentação esférica instrumentada. O estudo começa realizando extensivas análises de elementos finitos do processo de indentação, com o objetivo de determinar curvas de carga versus profundidade de indentação para vários materiais. E para obter as curvas tensão-deformação, a seguinte equação de Holloman foi utilizada, em que E é o módulo de elasticidade, epsilon é a deformação total, n é o coeficiente de encruamento e sigma zero é o limite de proporcionalidade do material. O objetivo da análise de elementos finitos era construir um banco de dados de curvas tensão-deformação sem a necessidade de realizar extensos ensaios experimentais, mas para avaliar a precisão das simulações, alguns ensaios tiveram de ser realizados. Os ensaios foram feitos com 6 materiais diferentes, mostrados na tabela abaixo, juntos com suas propriedades. Para realizar esses ensaios, um dispositivo para a indentação esférica foi posicionado junto com a máquina de ensaio servo-hidráulica e a deformação foi obtida por meio de um medidor LVDT com precisão de 1 micrômetro. As curvas tensão-deformação obtidas experimentalmente foram então construídas e comparadas com as curvas obtidas numericamente pela análise de elementos finitos. O procedimento direto começa com a definição dos parâmetros do material, que é o módulo de elasticidade, o limite de proporcionalidade de tensão e o coeficiente de encruamento. A partir desses parâmetros, os autores realizaram simulações de dentação esférica por elementos finitos e geraram várias curvas LH. Essas curvas, elas foram ajustadas por funções analíticas que permitiu prever a resposta da indentação para diferentes materiais sem precisar repetir simulações. Quando comparadas com ensaios experimentais, as curvas obtidas pelo modelo apresentaram erros inferiores a 1%, mostrando que o procedimento direto é bastante confiável. A figura 6
mostra o efeito de variar, o módulo de elasticidade, a tensão e o coeficiente de cruzamento sobre as curvas LH. E na figura 8, que é a do lado, que a gente pode ver aí, é a comparação entre curvas simuladas, experimentais e calculadas. Já o procedimento inverso funciona ao contrário. Em vez de prever a curva LH, eles partiram das curvas experimentais de carga versus profundidade. O método usou um algoritmo de otimização que ajusta os parâmetros do material, sigma e n, até que a curva teórica se aproxime da curva experimental. Esse processo mostrou uma alta precisão, os erros ficaram abaixo de 4% para sigma e 2% para n. Isso significa que apenas com o ensaio de dentação é possível estimar a curva tensão-deformação com boa fidelidade. Na figura 9, a primeira figura, tem uma comparação entre os valores reais e os calculados de sigma e n. E na figura 10 tem a comparação entre curvas tensão-deformação obtidas por tração, Hollow e cálculo inverso. Por fim, as curvas tensão-deformação obtidas pelo método de indentação foram comparadas com as de ensaios de tração convencionais. Os resultados mostram uma boa concordância, principalmente na região de pequenas e médias deformações, que é a mais importante para aplicação estruturais, e isso então confirma que a indentação é uma alternativa prática e não destrutiva para caracterizar metais, oferecendo resultados próximos aos ensaios de tração, mas com muita mais versatilidade. Aí temos a primeira figura, que é uma comparação entre curvas tensão-deformação experimentais e ajustadas pela lei de Hollow. E de novo a segunda figura é a figura 10, que mostra claramente a proximidade entre curvas de tração e dentação. Eu sou o Luiz e vou apresentar um pouquinho sobre os resultados experimentais. Então, os testes eles foram realizados com 3 tipos de materiais: o aço, o alumínio e o cobre. E o método conseguiu prever com bastante precisão até os parâmetros principais da curva de tensão-deformação, que são o módulo de Young, a tensão de limite de proporcionalidade e o coeficiente de encurtamento. E como vocês podem observar aqui nas imagens da esquerda da tela, a margem de erro do experimento foi muito pequena, de apenas de 2 a 4%, dependendo do material. E, além disso, os resultados confirmaram diferentes comportamentos de deformação superficial. Por exemplo, nos materiais de baixo encurtamento, a gente observa um fenômeno chamado de piling up, em que o material se acumula ao redor da impressão, e já nos materiais de alto encurtamento, a gente vê o que chamamos de sink in, onde a superfície afunda ao redor do contato. E esse resultado mostra que o método é capaz de reproduzir o comportamento real dos materiais, o que é bem interessante. Agora, pulando para a parte das conclusões, com base nesses resultados, a gente pode concluir que o método ele é bem eficiente e, principalmente, ele não é destrutivo. Isso significa que ele pode ser aplicado em peças que já estão em serviço, sem a necessidade de retirá-las ou causar dano nelas. E outro ponto importante é que a caracterização do material pode ser feita de forma até que simples, pela lei de Polomon, que utiliza apenas 3 parâmetros para representar bem o comportamento mecânico. Ou seja, é uma técnica prática, de baixo impacto, mas com resultados bastante confiáveis até. Mas também, apesar das vantagens, o método tem algumas limitações. Por exemplo, ele apresenta melhor o desempenho em níveis de baixo e médio de deformação, mas perde precisão em deformações muito elevadas. E outro ponto é que o módulo de Young ele precisa ser fixado de acordo com a classe do material. Então, é necessário ter esse conhecimento prévio antes da aplicação do experimento. E por fim, a extensão para modelos mais complexos não é simples, porque ela adiciona mais parâmetros, deixando o processo de cálculo instável e difícil de aplicar na prática. Portanto, para concluir,
É um método que é bastante útil, mas dentro do escopo, mas só dentro de um escopo bem definido. E foi isso a nossa apresentação. Muito obrigado. E alguma dúvida?